Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos nessa casa bendita. Mais uma vez, junto à espiritualidade amiga que nos fortalece, que nos consola, que nos esclarece, que traz para nós um sentido na vida, que traz para nós, através desse Evangelho, mais um ensinamento do Divino Mestre Jesus. E Ele sempre conosco, nos fortalecendo, nos dando um pouco, às vezes até de culpa, porque ainda não colocamos em prática esses ensinamentos maravilhosos que nos dá a oportunidade todos os dias de fazermos melhor. Então nós vamos ao nosso Evangelho e mais uma vez um Evangelho que nos dá uma lição que conhecemos, mas que ainda não colocamos em prática. O Evangelho de hoje se chama O Novo Mandamento. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E ela traz o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34, uma palavra de Jesus. Um novo mandamento vos dou. Ele disse isso no último encontro com os apóstolos, todos juntos. E ele queria deixar mais uma mensagem. E essa mensagem é: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha que maravilha! Ele diz aos discípulos que os ama, mas que eles devem se amar uns aos outros, para que a lição que ele trouxe não se perdesse. Que a lição que ele trouxe para nós é que nós amemos-nos, principalmente aqueles da mesma casa, da mesma família, do mesmo núcleo de trabalho, de religião, mas que amem uns aos outros. E Emmanuel, ele nos traz mais uma imagem desse ensinamento. A leitura desapercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença do ama o teu próximo como a ti mesmo. É diferente do que vos ameis uns aos outros como eu os amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite de compreensão alheia. Amar ao próximo como a ti mesmo não exige do outro a mesma compreensão que você tenha.
o aprendiz amará ao próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã, entre eles, ali. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação de que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura um regime de verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o teu próximo como a ti mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que amparam efetivamente uns aos outros. Este é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem sacrifique e quem compreenda o sacrifício. Quem ama e se sinta amado, quem faz o bem e quem sabe agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido o cérebro, indagadores, mas ainda não penetraram o santuário do coração. Olha, e é bem isso mesmo, né? Eu acho que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ele fala para os discípulos para que não soltem a corda, que unidos eles possam continuar com os ensinamentos do Cristo, passar para frente do mesmo modo que ele fez. E é isso que a gente vê em muitos dos evangelistas. A gente vê em Pedro, a gente vê em João, a gente vê em Paulo, que não o conheceu, inclusive, mas a dedicação, o amor àqueles que estão no mesmo barco, remando juntos, compreendendo quando um não pode, ajudando quando o outro precisa. E nós? E nós? Como fazemos? Ainda não amamos uns aos outros. E nem fazemos aquele amai o próximo como a vós mesmos. Que muitas vezes nós nem nos amamos. Pelas atitudes que tomamos muitas vezes, deixamos esses ensinamentos do Cristo tão de lado. Amar o próximo é muito difícil, parece. Porque ainda nossos corações estão empedernidos. É muito difícil ver o outro como nosso irmão.
E ainda mais essa recomendação de Jesus, quando ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e como ele nos ama. Isso exige de nós reciprocidade. Amar até aqueles que não nos amam. Mas essa que vos ameis uns aos outros é muito mais forte que isso. É que todos se integrem nessa mesma energia de amor que o Cristo nos deixou. É isso que Ele nos pede, que nos amemos uns aos outros, mas que, tendo a certeza que Ele nos ama. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Que nos dê sempre a possibilidade de lembrarmos, não só com o cérebro, mas com o coração, que Jesus nos ama e que nós devemos amar os nossos irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.